Olá pessoal! Nesse vídeo será demonstrado como fazer a análise da interação solo-estrutura em sapatas, a partir de um relatório de sondagem. Como exemplo, será analisada a estrutura que vemos aqui, em visão tridimensional. Acessando o croquis do pavimento térreo, podemos ver o lançamento das 4 sapatas da estrutura. Como base para determinar a tensão admissível dessas sapatas com o solo, analisaremos um relatório de sondagem, que apresenta o perfil representativo do solo onde essas sapatas serão executadas. Nesse exemplo, as sapatas serão consideradas assentadas a 1 metro de profundidade. Supondo que a largura das sapatas também tenha por volta de 1 metro, o bulbo de tensões deve ir até 2 metros abaixo da sapata, ou seja, entre as profundidades de 1 metro e 3 metros. Fazendo a média entre os valores de SPT entre 1 metro de profundidade e 3 metros, que são 4, 5 e 6, obtemos um SPT médio de 5 golpes. Utilizando uma correlação empírica, a qual diz que o valor da tensão admissível de um solo é igual ao SPT dividido por 5, obtemos 1 kgf por centímetro quadrado de tensão admissível do solo no qual as sapatas estarão assentadas. Para configurar a tensão admissível do solo no EBERIC, acessamos o menu Configurações, Dimensionamento Sapatas e modificamos o item Pressão admissível para 1. Sabendo a pressão admissível do solo, é possível, através de uma correlação empírica, estimar o coeficiente de reação vertical dele. Podemos ver isso através da tabela a seguir. Essa tabela fornece uma relação entre a tensão admissível do solo e seu coeficiente de reação vertical, em kgf por centímetro cúbico. Veja através da tabela que para a tensão admissível de 1 kgf por centímetro quadrado, é obtido um coeficiente de reação vertical de 2,20 kgf por centímetro cúbico. Sabendo o coeficiente de reação vertical do solo, basta conhecer as dimensões em planta das sapatas para determinar os coeficientes de mola de cada sapata do projeto. Para verificar as dimensões em planta de cada sapata, voltamos ao programa EBERIC. Inicialmente devemos processar a estrutura e, através da janela Sapatas, podemos verificar, através da aba Seção, as dimensões em planta de cada uma das sapatas da estrutura. Para calcular os coeficientes de mola de cada sapata, podemos usar as relações vistas a seguir. Sabendo as dimensões de cada sapata e o coeficiente de reação vertical do solo, podemos obter o coeficiente de mola vertical de cada sapata, o coeficiente de mola de rotação em torno do eixo X e o coeficiente de mola de rotação em torno do eixo Y da sapata. Nesse exemplo, iremos supor que os coeficientes de mola horizontal em x e em y da sapata são iguais ao coeficiente de mola vertical de cada sapata. Na tabela abaixo você pode ver os coeficientes de mola obtidos para cada sapata do projeto. Para aplicar os coeficientes de mola em cada uma das fundações do projeto, acessamos o croquis onde elas foram lançadas. Basta clicar 2 vezes em uma das sapatas, modificar o vínculo de apoio para personalizado e após clicar no botão Reticências. Estando na janela Vínculos, preenchemos os valores dos coeficientes de mola obtidos, como o coeficiente de mola vertical, os coeficientes de mola horizontais, que serão considerados iguais ao coeficiente de mola vertical, o coeficiente de mola de rotação em x
e o coeficiente de mola de rotação em y. Pressionamos OK e OK novamente para confirmar os dados preenchidos. Através do menu Elementos Copiar dados, podemos copiar o apoio personalizado da Fundação P1 para a Fundação P4. O mesmo procedimento deve ser feito para as demais fundações do projeto, como a Fundação P2 e P3, as quais já tiveram seus dados preenchidos. Após aplicar os coeficientes de mola em todas as fundações do projeto, vamos reprocessar a estrutura. E verificamos quais são as novas dimensões obtidas para as sapatas do projeto. Como podemos ver, as dimensões das sapatas em planta reduziram, logo temos que ajustar os seus coeficientes de mola. Para isso, acessamos o croquis, onde foram lançadas as fundações, e ajustamos o coeficiente de mola de cada uma delas. Como o coeficiente de mola vertical e os coeficientes de mola horizontais. O coeficiente de rotação em x e o coeficiente de rotação em y. De forma análoga, os coeficientes de mola de todas as demais fundações também devem ser modificados. Vamos processar novamente a estrutura e verificar se as dimensões em planta das sapatas continuam as mesmas. Veja que as dimensões das sapatas não mudaram, logo, os coeficientes de mola convergiram. Como vimos nesse vídeo, com a interação solo-estrutura, podemos obter uma análise mais precisa dos esforços transmitidos a cada uma das fundações do projeto, podendo, em muitos casos, otimizar o dimensionamento desses elementos e até obter uma redução da área em planta de cada sapata da estrutura.